Olá! Seja bem-vindo à primeira aula de Direitos Humanos. Nesta disciplina, vamos estudar desde a origem e evolução histórica dos direitos humanos até o sistema de proteção vigente na atual Constituição Federal Brasileira. Mas não é possível falar em direitos humanos sem pensar antes no contexto de um Estado de Direito. Por isso, nesta primeira aula, vamos ver em que consiste o Estado de Direito, em qual contexto histórico ele surgiu e se vivemos em um Estado de Direito nos dias atuais. Bem, primeiro vamos falar um pouco da história do pensamento humano. Você já ouviu falar de Charles Louis de Secondat? Ele é mais conhecido como Barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu. Na sua obra clássica intitulada Do Espírito das Leis, ele caracteriza o Estado despótico, que veio antes do Estado contemporâneo. Nele, prevalecia a vontade dos governantes, que exerciam um poder que atuava sem lei. Daí o nome despótico, que significa tirânico. O despotismo é uma autocracia, ou seja, uma forma de poder estabelecida a partir de uma entidade personificada, geralmente numa presença masculina, e ela é ascendida ao poder sob vários aspectos. Normalmente é atribuída uma ignorância popular, uma insuficiência de decisões do povo, e esse déspota assume. Ele pode assumir de uma forma caudilha, em nome de Deus, por exemplo, em nome de uma religião, ou ele pode assumir em nome de fatores históricos. Ele é um herdeiro de uma família que já tem um histórico imperialista, um histórico de domínio, e em função disso, o déspota assume o poder e anula as decisões populares. O povo não toma decisão alguma, nem decisão individual, muito menos decisão coletiva. No início do século XVI, antes de Montesquieu, o italiano Nicolau Maquiavel, em seu livro O Príncipe, esboçou os princípios do Estado moderno e foi pioneiro em caracterizar a figura do déspota como um governante sem ética e sem escrúpulos. O Estado contemporâneo nasceu justamente como reação ao despotismo. Foi uma oposição fruto do descontentamento contra esse governo que atuava sem lei. Essa reação não poderia ser mais legítima, porque veio do próprio povo. No final do século XVIII, na Europa e na América, aconteceram revoluções com o nítido propósito de combater o arbítrio dos governantes e acabar com o Estado despótico. Em termos cronológicos, o primeiro impacto marcante contra o despotismo ocorreu além das fronteiras do Velho Mundo, mais precisamente na América. A partir da reação dos colonos ingleses, em 1776, tivemos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por meio do histórico documento de 4 de julho, dirigido pelas 13 colônias ao Reino Unido. Preste atenção neste trecho da Declaração de Independência norte-americana. Nele, fica evidenciada a reação dos colonos contra o despotismo, isto é, contra um governo central que se conduzia totalmente à margem das leis. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government and to provide new guards for their future security. Such has been the patient sufferance of these colonies, and such is now the necessity which constrains them to alter their former systems of government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states. Já na Europa, a mobilização e levante dos burgueses, componentes do Terceiro Estado, culminou com a Revolução Francesa de 1789. Em um filme do ano de 1989, denominado A Revolução Francesa, dos diretores Robert Enrico e Richard Heffron, há um trecho a respeito do episódio que ficou conhecido como o Juramento do Jogo de Pella.
Nessa cena, fica muito clara a indignação da burguesia contra o rei déspota, assim como os anseios por um Estado de direito. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Oui, il a raison! Au jeu de paume! Allez, assez joué dehors, messieurs! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole! Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Bem, agora ficou claro que o Estado de Direito é fundamentado na importância da Constituição, não é? Vamos tentar chegar a essa mesma conclusão sob outro ponto de vista. Você já se perguntou por que precisamos do Estado? Bom, o Estado, primeiramente, ele é importante para você manter a ordem das coisas, né? A gente precisa do Estado para dar norte nos nossos atos, nas nossas atitudes. Para a questão do fornecimento de serviços públicos para a população e cuidar da organização disso. Para manter o mínimo de ordem, né, entre as pessoas, e as pessoas têm que se apoiar, né, também no que deve e não deve fazer. E garantir, então, todos a liberdade, a ordem e a igualdade. O filósofo inglês Thomas Hobbes viveu em pleno período despótico, entre 1588 e 1679. Na sua obra Leviatã, ele disse que o homem é o lobo do próprio homem, para expor a sua visão de que cada ser humano possui objetivos e interesses comuns aos seus semelhantes, o que resulta em conflitos, agressões, guerras, enfim, em um ambiente nada propício à preservação dos direitos humanos. Está começando a perceber agora a necessidade do Estado? Na visão de Hobbes, a figura do Estado é necessária para a manutenção da ordem social. Mas não mais daquele Estado absolutista pensado por Maquiavel, que também afrontava direitos fundamentais do homem, tais como liberdade e isonomia. Imagine que um de nós está construindo uma casa em cima de uma árvore. A gente passa 6 meses construindo aquela casa em cima da árvore. Terminamos de construir, um grupo selvagem, rústico, observa que a gente construiu a casa, não se esforça para construir casa nenhuma e, através da força bruta, nos toma aquela casa. Ou seja, nós, num estado natural, sem uma regra maior, sem uma entidade coordenando essa organização social, nós pendemos para a barbárie, a guerra de todos contra todos, portanto o homem, o lobo do homem. Então, para evitar, para tolir, para tentar minimizar o medo da morte, que é inerente ao ser humano que vive em sociedade, o ser humano é um ser social, Thomas Hobbes vai elaborar toda uma teoria fundamentada no medo da morte, que é a teoria em que nós rompemos com o estado natural e partimos para um estado social, no qual nós delegamos as nossas liberdades individuais em nome de uma entidade que vai proporcionar que a gente conviva em liberdade dentro de uma sociedade. O pensamento de Hobbes preconizava a figura do Estado como ente fundado a partir de um pacto entre os membros da sociedade.
Chamamos essa posição de teoria contratualista. Essa teoria também foi muito bem defendida pelo suíço Jean-Jacques Rousseau, que foi um grande expoente do iluminismo. Ele escreveu O Contrato Social, uma obra filosófica em que deixou muito clara a fórmula do Estado de Direito, que é a seguinte: a lei é a expressão da vontade geral. Foi esse o modelo de Estado, como instituição regida pelas leis que exprimem a vontade geral, que inspirou os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse modelo também norteou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, cujo artigo 16 estabelecia que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. A Declaração de 1789 é considerada o documento que inaugurou a primeira geração de direitos humanos e encontra sustentação em 2 pilares fundamentais: a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário e a garantia dos direitos humanos fundamentais. Portanto, conforme consagrado na própria Declaração de Direitos, não há como se dissociar o Pacto Social de garantia dos direitos humanos fundamentais da Constituição Política do Estado. Não foi por outra razão que, 2 anos depois da Declaração de 1789, que representou o Pacto Social em torno dos direitos humanos fundamentais, foi promulgada a Constituição Francesa de 1791 como Carta Política do Estado. Bem, essa foi a nossa viagem pela história do pensamento político e de diversos fatos que marcaram a evolução do Estado de Direito. A seguir, vamos estudar o Estado de Direito em aspectos mais práticos, atuais e de modo mais próximo à realidade brasileira. Bons estudos!